Você não precisa anunciar isso para ninguém. As verdadeiras transformações acontecem em silêncio. Trabalhe, persevere e deixe seus resultados falarem por você. Em 2026, essas 9 coisas devem ser eliminadas imediatamente. Esta é minha resolução. 9 coisas para deixar para trás em 2026, para viver com leveza. Desejo a todos vocês um magnífico ano de 2026. Antes de qualquer coisa, quero agradecer profundamente por estarem aqui, por me darem sua confiança e por dedicarem seu tempo precioso a essas reflexões. Sua presença e seu engajamento nesta comunidade me tocam enormemente. Obrigado por suas mensagens tocantes, seus compartilhamentos generosos e sua fidelidade ao longo deste ano que se encerra. Hoje, para começar bem este novo ano juntos, proponho um exercício fundamental. Porque um ano novo não transforma nada se entramos nele com os mesmos fardos, os mesmos pesos invisíveis que nos esgotam. Então, antes de falar de novos objetivos ambiciosos ou de grandes resoluções inspiradoras, vamos falar sobre o que você deve absolutamente eliminar de sua existência. Pare um instante. Faça a si mesmo esta pergunta com total honestidade. Você está realmente entrando em uma nova fase da sua vida em 2026? Ou está simplesmente prolongando uma versão antiga de si mesmo com um novo calendário? A maioria das pessoas não falha por falta de objetivos claros, nem por falta de esforços sinceros. Elas falham porque avançam carregando muito peso inútil. Ideias que não correspondem mais a quem elas se tornaram. Hábitos que antes as protegiam, mas que hoje as limitam. O problema fundamental não é o que falta em sua vida. O problema é tudo o que está em excesso, tudo o que você continua carregando sem razão válida. Existe uma velha história que explica isso com clareza perfeita. Um pescador sai ao mar com seu barco carregado. Não é a tempestade que realmente coloca sua vida em perigo. O que ameaça verdadeiramente sua rota é a carga acumulada no fundo da embarcação. Redes quebradas, cordas velhas gastas, objetos enferrujados que não servem mais para nada, mas que ninguém ousa jogar fora por hábito ou sentimento. Quando o mar se agita e as ondas ficam ameaçadoras, o barco não responde corretamente às manobras. Não por causa da força do vento ou da altura das ondas, mas por causa do peso inútil que arrasta há tempo demais. Os estoicos compreenderam isso há séculos, com uma sabedoria atemporal. Epicteto ensinava com firmeza que não somos perturbados pelos eventos em si, mas por aquilo a que nos apegamos interiormente. Na vida moderna, nos apegamos sem nunca questionar. Às expectativas dos outros que não nos pertencem, aos medos herdados de nossa infância, às rotinas que nos afastam progressivamente de nós mesmos. Tudo isso ocupa um espaço mental e emocional considerável. E quando chega a fadiga profunda, essa sensação de esgotamento, de viver no piloto automático sem realmente escolher, não resta mais margem para manobrar, mais espaço para respirar. Antes de pensar em novos objetivos brilhantes para 2026, antes de escrever listas ambiciosas, cheias de promessas grandiosas que talvez você não cumpra, há um trabalho muito mais importante e, sobretudo, mais honesto a realizar. O trabalho de eliminação consciente. Eliminar não é perder algo precioso, é recuperar espaço vital. Espaço para pensar melhor, para sentir com mais calma, para escolher com mais consciência e lucidez. Quando você remove o inútil, o essencial aparece naturalmente, sem esforço forçado. É por isso que, antes da chegada de 2026, há 9 coisas que você deve se obrigar a largar definitivamente se não quiser continuar vivendo o mesmo ciclo repetitivo, disfarçado de ano novo. 1. O medo de ser julgado pelos outros. Enormemente, decisões importantes em sua vida não nascem realmente do que você deseja no mais profundo de si, mas de uma preocupação silenciosa
e constante. O que os outros vão pensar? Esta pergunta aparentemente inocente moldou carreiras inteiras, relacionamentos importantes e inúmeras renúncias dolorosas. Por medo do olhar alheio, você escolhe a segurança confortável quando sua alma aspira a algo radicalmente diferente. Você mantém o silêncio prudente quando seu interior quer gritar sua verdade. Você adia indefinidamente mudanças absolutamente necessárias, porque elas não correspondem ao que os outros esperam de você. Não é covardia pura. É uma forma aprendida de proteção social, um mecanismo de defesa que você desenvolveu desde a infância. Este medo geralmente não se apresenta como uma ansiedade evidente e paralisante. Ele não chega com tremores visíveis, nem com crises de pânico dramáticas. Não. Ele se disfarça habilmente de prudência razoável, de maturidade aparente. Ele se esconde por trás de frases como "ainda não é o momento certo", ou "melhor não chamar atenção desnecessária", ou ainda "preciso primeiro garantir que tudo esteja perfeito". Pouco a pouco, insidiosamente, ele te acostuma a viver medindo cada passo segundo a aprovação externa. Sem nem perceber conscientemente, você começa a construir sua vida inteira como uma resposta constante às expectativas dos outros, enquanto sua própria voz autêntica fica cada vez mais fraca, cada vez mais abafada. Epicteto expressou isso com clareza notável há mais de 2000 anos. Não sofremos com o que acontece realmente, mas com o julgamento que fazemos sobre o que acontece. O problema fundamental não é que os outros tenham opiniões sobre você. O verdadeiro problema surge quando essas opiniões externas governam completamente suas decisões mais importantes. Na vida moderna hiperconectada, este medo se amplia de forma exponencial. Redes sociais onipresentes, comparações constantes e tóxicas, opiniões imediatas e frequentemente cruéis. Tudo parece estar sob observação permanente, como se você vivesse em uma vitrine imensa. E neste cenário opressivo, muitas pessoas preferem se integrar docilmente ao molde, em vez de serem fiéis à sua essência verdadeira. Se você carregar este medo paralisante consigo até 2026, o resultado é tristemente previsível. O ano muda no calendário, mas não sua vida real. Você continua interpretando um papel socialmente aceitável, funcional na superfície, politicamente correto. Do lado de fora, para os observadores superficiais, isso se parece com estabilidade reconfortante. Por dentro, em seu mundo interior, que ninguém vê, é uma sensação persistente e dolorosa de viver pela metade, de nunca ser plenamente você mesmo. Você se torna especialista em realizar tarefas que parecem estranhas à sua alma verdadeira. E com o tempo que passa inexoravelmente, essa desconexão profunda tem um preço muito alto. Ela aparece como fadiga emocional crônica, como uma frustração sem nome preciso, como a sensação amarga de ter seguido o caminho traçado pelos outros em vez do seu. Eliminar este medo não significa absolutamente se tornar indiferente ao mundo ou provocador gratuito. Não se trata de provocar os outros por prazer, nem de provar nada a ninguém. Trata-se simplesmente, mas profundamente, de mudar o critério fundamental a partir do qual você decide sua vida. Começar a se perguntar, com honestidade brutal: o que eu considero correto, justo, alinhado com meus valores, mesmo quando não é o que recebe mais aplausos? Tomar decisões importantes sem ter constantemente que explicá-las, justificá-las para aqueles que não vivem sua vida, que não carregam seus fardos. Aceitar serenamente que nem todos compreenderão seu caminho único e entender profundamente que está perfeitamente bem assim. Este desapego libertador não acontece de uma só vez mágica. É um exercício diário paciente. Escolher uma pequena verdade pessoal acima de um conforto social ilusório. Dizer não firmemente quando antes você dizia sim
por inércia ou medo. Agir desde sua coerência interna, mesmo que isso não gere aprovação imediata ao seu redor. É um processo silencioso, mas profundamente libertador e transformador. Quando você gradualmente para de viver apenas para o olhar dos outros, algo muda radicalmente por dentro. Você recupera energia vital preciosa, clareza mental, uma direção autêntica. Você começa a sentir visceralmente que seus atos realmente lhe pertencem, e essa sensação, com os anos que passam, se transforma naturalmente em paz profunda. Não uma paz eufórica e superficial que desaparece no primeiro obstáculo. Não, uma calma sólida e duradoura. Aquela que acompanha fielmente quem sabe que foi fiel a si mesmo, aconteça o que acontecer. Se ao chegar em 2026, você ainda teme o que os outros pensam de cada decisão que toma, inevitavelmente continuará adiando sua própria vida autêntica. Mas se você decidir corajosamente largar este medo agora, imediatamente, provavelmente não ganhará aplausos entusiasmados. Você ganhará algo muito mais precioso e duradouro. A tranquilidade profunda de caminhar em seu próprio caminho, sem pedir constantemente permissão aos outros. 2. Os relacionamentos que drenam sua energia. Todos os relacionamentos que realmente te fazem mal não são óbvios e dramáticos. Nem sempre há gritos violentos, traições espetaculares ou conflitos abertos e explosivos. Alguns relacionamentos parecem perfeitamente normais do lado de fora. Conversas cordiais na superfície, rotina compartilhada confortável, presença constante e reconfortante. E, no entanto, após cada encontro com certas pessoas, algo em você permanece inexplicavelmente mais pesado. A mente cansada, sem razão aparente. O moral baixo, sem evento preciso. A motivação diluída progressivamente. Você não sabe explicar claramente com palavras, mas sente profundamente em seu corpo, em sua energia. É um sinal silencioso, mas poderoso, que muitas pessoas aprendem, infelizmente, a ignorar sistematicamente. Esses relacionamentos tóxicos não te quebram brutalmente de uma só vez. Eles te desgastam lentamente, quase imperceptivelmente, dia após dia. Eles não te empurram violentamente para o abismo dramático. Eles te tiram progressivamente força vital, entusiasmo, alegria de viver. Eles te acostumam insidiosamente a funcionar com muito menos energia emocional do que você realmente precisa para viver plenamente e saudavelmente. E como não há drama visível, como tudo parece superficialmente correto e aceitável, você os tolera muito mais tempo do que deveria razoavelmente. O problema profundo é que o corpo e a mente nunca mentem. Eles não podem mentir. Quando um relacionamento te deixa constantemente esgotado emocionalmente, ele não é absolutamente neutro em sua vida. Ele consome um recurso extremamente precioso e limitado: sua atenção, seu tempo, sua serenidade interior, sua paz mental. E isso, a longo prazo, tem um custo profundo e devastador. Por que é tão terrivelmente difícil largar este tipo de laços tóxicos? Porque eles não são sustentados pelo amor autêntico ou afeição real, mas pela obrigação social, pela ideia rígida de que você deve absolutamente estar lá, aconteça o que acontecer, pelo medo paralisante de parecer ingrato ou egoísta, pela preocupação constante de ferir alguém, mesmo quando essa pessoa manifestamente não cuida de você. Muitas pessoas generosas preferem sinceramente se esgotar completamente do que decepcionar alguém. Elas preferem carregar um peso esmagador do que enfrentar o desconforto temporário, mas necessário, de estabelecer limites claros e firmes. Sêneca advertia com sabedoria que nenhuma perda é mais grave do que a do tempo e da energia dados sem consciência, sem discernimento. Em sua visão estoica profunda, cercar-se de pessoas que drenam constantemente sua paz interior não é um ato de generosidade admirável.
É um ato de negligência grave consigo mesmo, com seu bem-estar. E na vida moderna esgotante, essa negligência se normalizou completamente, banalizou. Confundimos sistematicamente lealdade com sacrifício constante e doloroso. Confundimos proximidade física com disponibilidade emocional absoluta. O resultado é tristemente previsível e devastador. Se você carregar esses relacionamentos esgotantes consigo até 2026, chegará emocionalmente empobrecido, vazio. Não porque você não tem pessoas ao seu redor fisicamente, mas porque não resta mais espaço interior, mais recursos emocionais. Sua energia estará fragmentada em 1000 pedaços, sua paciência completamente esgotada, sua capacidade de aproveitar plenamente a vida drasticamente reduzida. E o mais grave, o mais trágico, é que você não terá mais a força necessária para construir laços mais saudáveis, nem para investir seriamente em seu próprio crescimento pessoal. Quando toda a sua energia vai constantemente para sustentar relacionamentos que te esvaziam, não resta absolutamente nada para nutrir o que realmente importa: seus projetos pessoais, seu bem-estar físico e mental, sua tranquilidade futura. Você começa a viver em modo sobrevivência emocional pura, cumprindo mecanicamente para os outros, mas se adiando constantemente, para sempre. Eliminar este tipo de relacionamento destrutivo não implica necessariamente crueldade brutal, nem confrontação dramática. Não é forçosamente necessário romper violentamente, acusar publicamente ou se justificar longamente. O estoicismo propõe outro caminho muito mais sóbrio, maduro e terrivelmente eficaz: o afastamento silencioso e progressivo. Reduzir gradualmente sua presença sem anunciar. Baixar inteligentemente seu investimento emocional. Parar de priorizar sistematicamente esses relacionamentos. Não por punição mesquinha ou vingança, mas por clareza sobre suas necessidades. Você deixa de estar sempre disponível instantaneamente. Você responde às mensagens com menos urgência, com mais distanciamento. Você compartilha muito menos de seu mundo interior precioso e vulnerável. Você ajusta a distância emocional, sem fazer anúncio dramático. Com o tempo que passa naturalmente, o relacionamento se reconfigura por si só, ou se dissolve progressivamente, sem escândalo público, sem culpado designado, sem desgaste adicional desnecessário. Este tipo de afastamento consciente requer firmeza interior considerável, verdadeira força de caráter, porque no início, inevitavelmente, aparece a culpa tenaz, a sensação desagradável de abandonar alguém que contava com você. Mas se você observar a situação com honestidade radical, entenderá progressivamente que não está abandonando ninguém cruelmente. Você simplesmente protege sua energia vital. E proteger sua energia não é absolutamente um ato de egoísmo condenável. É um ato de responsabilidade madura consigo mesmo. Quando você finalmente começa a largar conscientemente os relacionamentos que te esvaziam sistematicamente, algo inesperado e maravilhoso acontece naturalmente. Espaço aparece de repente em sua vida. Silêncio mental bem-vindo, leveza emocional refrescante. De repente, você tem muito mais paciência disponível, mais clareza mental, mais presença autêntica para as pessoas que realmente te nutrem. E, sobretudo, crucial, para você mesmo. Todas as pessoas que fizeram parte significativa de seu passado não precisam necessariamente te acompanhar em seu futuro. Algumas cumpriram perfeitamente sua função em um determinado momento. Outras simplesmente ficaram mais tempo que o necessário por hábito. Aceitar serenamente essa realidade não é uma rejeição cruel. É uma compreensão madura e necessária da mudança inevitável. Se você carregar consigo relacionamentos que te drenam constantemente até 2026, carregará um peso invisível, mas constante, esmagador.
E nenhum ano novo no calendário pode compensar uma energia mal administrada, mal protegida. Mas se você decidir corajosamente largar agora, imediatamente, provavelmente não ganhará aprovação geral. Você ganhará algo muito mais duradouro e precioso: a leveza interior, a claridade mental e a possibilidade real e concreta de construir uma vida mais serena com os anos que vêm. Porque, no fundo, cuidar conscientemente de sua energia hoje é cuidar inteligentemente de sua paz amanhã e para sempre. 3. Os pequenos hábitos que te sabotam em silêncio. A maioria das pessoas acredita sinceramente que sua vida se define apenas por grandes decisões espetaculares. Uma mudança de trabalho importante, um relacionamento amoroso significativo, uma mudança radical para outra cidade. Mas a realidade é muito mais discreta e, sobretudo, muito mais implacável. O que realmente molda seu destino no dia a dia não são os grandes erros dramáticos que todos notam. São os pequenos hábitos aparentemente insignificantes que você repete mecanicamente todos os dias, sem nunca questioná-los seriamente. Olhar seu celular sem refletir ao acordar. Consumir conteúdo vazio e inútil apenas para preencher os silêncios desconfortáveis. Adiar sistematicamente o importante até se sentir cansado demais para agir. Viver constantemente no piloto automático, reagir impulsivamente mais do que escolher conscientemente. Esses hábitos parecem completamente inofensivos porque não fazem barulho alarmante, não geram culpa imediata e visível, não provocam crises espetaculares que todos podem observar. Mas eles se infiltram insidiosamente em sua rotina diária como uma corrente lenta, mas poderosa, que desvia progressivamente sua rota sem que você perceba. Cada vez que você escolhe o fácil e confortável, em vez do significativo e necessário, algo em você enfraquece imperceptivelmente. Não de uma só vez dramática, mas de forma quase invisível, milímetro por milímetro. O perigo mortal desses hábitos destrutivos não é sua intensidade aparente, mas sua constância implacável. Eles não te destroem espetacularmente hoje diante de testemunhas. Eles te desgastam silenciosamente ao longo dos anos que passam. Eles te roubam progressivamente atenção preciosa, tiram energia mental vital, te acostumam insidiosamente a evitar o esforço necessário precisamente quando você mais precisa dele. E quando um dia você finalmente decide sinceramente mudar sua vida, descobre com horror que não tem mais a força mental e a vontade que antes ingenuamente considerava garantidas. Marco Aurélio advertiu isso com simplicidade devastadora. A alma se tinge progressivamente da cor de seus pensamentos repetidos diariamente. Em termos modernos compreensíveis, sua mente se torna inevitavelmente o reflexo fiel do que você consome e pratica diariamente sem discernimento. Se você nutre constantemente a distração fácil e viciante, perde progressivamente toda a profundidade de pensamento. Se normaliza completamente a procrastinação crônica, enfraquece perigosamente seu caráter. Não porque você é fundamentalmente incapaz de melhorar, mas simplesmente porque treina inconscientemente todos os dias para não agir, para não escolher, para não tomar decisões. Esses hábitos se tornam particularmente perigosos e insidiosos porque oferecem um alívio imediato e tentador, uma fuga breve e agradável, uma sensação de descanso completamente falsa e ilusória. Mas esse alívio temporário tem um preço alto que você não vê imediatamente. Ele te deixa mais disperso mentalmente, mais insatisfeito profundamente, muito mais longe da vida que você pretende querer construir. E quanto mais você os mantém por muito tempo, sem questioná-los, mais parece completamente normal e aceitável viver constantemente abaixo de seu verdadeiro potencial. A armadilha mortal
é pensar ingenuamente que mudar realmente requer uma transformação radical e espetacular, um plano perfeito e detalhado, uma disciplina heróica e sobre-humana. O estoicismo sábio propõe exatamente o contrário dessa abordagem esgotante. A mudança real e duradoura começa simplesmente pela observação honesta, por perceber, no momento exato em que você repete mecanicamente uma conduta que não te serve absolutamente mais. Não amanhã de manhã, não semana que vem quando tiver mais tempo. Agora, neste exato instante, quando você nota claramente que está evitando uma tarefa importante, para conscientemente. Quando descobre que está consumindo conteúdo que não lhe traz rigorosamente nada de valor, fecha imediatamente o aplicativo. Quando reconhece honestamente que está agindo por pura inércia social, escolhe consciente e deliberadamente algo diferente, mesmo que seja minúsculo. Não para se punir cruelmente, mas simplesmente para recuperar progressivamente o controle de sua vida. Eliminar esses hábitos destrutivos antes de 2026 não significa absolutamente se tornar rígido como um robô, nem obsessivo doentio. Isso significa simplesmente parar de se tratar como alguém que não merece cuidados, atenção, respeito. Observar-se todos os dias com honestidade tranquila, mas firme. Identificar precisamente quais ações, por menores e insignificantes que pareçam na superfície, te afastam concretamente da vida que deseja construir a longo prazo. E cortá-las uma a uma, pacientemente, mas resolutamente. Você não precisa absolutamente ser perfeito amanhã. Não precisa fazer tudo impecavelmente bem na primeira tentativa. Você só precisa parar de se prejudicar de forma constante e repetitiva. Cada hábito tóxico, conscientemente eliminado, libera uma pequena quantidade de energia, clareza mental, tempo precioso. E com o tempo que passa naturalmente, esse acúmulo silencioso se transforma progressivamente em força interior considerável. Quando você reduz significativamente a distração constante, recupera naturalmente a presença no momento presente. Quando diminui a procrastinação crônica, a confiança em si aparece progressivamente. Quando finalmente sai do piloto automático inconsciente, sente novamente profundamente que sua vida realmente lhe pertence. Não porque de repente tudo se torna fácil e agradável, mas porque você escolhe novamente conscientemente, deliberadamente. Se você carregar esses hábitos destrutivos consigo até 2026, sem mudar nada, carregará também, inevitavelmente, a raiz profunda de sua estagnação pessoal. Nenhum ano novo no calendário pode magicamente compensar uma rotina diária que te enfraquece sistematicamente. Mas se você decidir corajosamente se observar honestamente e largar agora, sem drama desnecessário e sem culpa paralisante, algo muda profundamente por dentro. Você começa a construir progressivamente uma vida mais consciente, mais alinhada com seus valores, muito mais leve. E com os anos que passam, inevitavelmente, essa coerência diária paciente se transforma naturalmente em algo que muitas pessoas procuram desesperadamente, mas que muito poucas cultivam realmente: a serenidade duradoura. Porque no final, não é o mundo externo que mais te prejudica profundamente. São esses pequenos atos diários repetidos que você decide conscientemente nunca questionar e se liberar progressivamente deles. É um dos presentes mais importantes e preciosos que você pode oferecer generosamente ao seu eu futuro. 4. A necessidade de controlar tudo. Existe uma ilusão extremamente difundida e perigosa na vida moderna hiperconectada. A ideia sedutora de que se você planejar suficientemente em detalhes, se antecipar meticulosamente cada cenário possível e se preocupar suficientemente com antecedência sobre tudo, então estará perfeitamente seguro. Muitas pessoas ansiosas vivem exatamente assim,
revisando mentalmente o futuro vezes e vezes obsessivamente, ajustando sem parar os mínimos detalhes, imaginando dramaticamente todos os erros possíveis antes que aconteçam. Elas acreditam sinceramente que o controle absoluto é uma forma eficaz de proteção contra a incerteza. Mas na realidade profunda, é uma fonte constante e esgotante de tensão insustentável. A vida nunca se desenrola segundo suas previsões minuciosas. Ela nunca fez isso na história da humanidade. Não importa o número de listas detalhadas, planos sofisticados ou cálculos complexos que você elabore cuidadosamente, sempre haverá variáveis completamente fora de seu alcance e controle. Pessoas que agem de forma totalmente inesperada. Circunstâncias que mudam brutalmente, sem aviso prévio. Resultados que não dependem absolutamente apenas de seu esforço pessoal. O problema fundamental não é que você planeje razoavelmente seu futuro. O verdadeiro problema surge quando você confunde perigosamente planejamento inteligente com dominação absoluta e impossível da realidade. Quando a necessidade de controlar se torna obsessiva e patológica, o preço a pagar é extremamente alto. Aparece a ansiedade persistente e paralisante, uma sensação permanente de alerta constante, como se algo terrível estivesse prestes a falhar a cada instante. A mente nunca descansa realmente. O corpo permanece constantemente tenso como um arco. Cada imprevisto é vivido como uma ameaça pessoal direta contra sua integridade. E quando inevitavelmente as coisas não acontecem exatamente como você esperava em sua cabeça, surge imediatamente a frustração intensa, a raiva desproporcional ou a decepção profunda consigo mesmo e com o mundo inteiro. Este tipo de desgaste mental constante não se nota imediatamente de forma evidente. Ele se acumula sorrateiramente, dia após dia, semana após semana. Você se acostuma progressivamente a viver em estado permanente de vigilância mental esgotante, a querer ter respostas definitivas antes mesmo que haja perguntas, a tentar desesperadamente controlar até o que não te compete absolutamente, as decisões dos outros que não te dizem respeito, as reações emocionais de outros que você não pode ditar, o curso natural e imprevisível dos eventos. E essa luta silenciosa, mas obstinada contra a realidade, acaba inevitavelmente te esgotando completamente. Marco Aurélio expressou isso com clareza serena e desarmante. Ele lembrava constantemente que o ser humano só tem poder real sobre suas próprias ações e julgamentos interiores. Nada mais, nada menos. Não sobre os resultados finais. Não sobre as circunstâncias externas imprevisíveis. Não sobre a conduta independente de outras pessoas. Quando você esquece completamente essa distinção fundamental, começa a lutar estupidamente contra a realidade como ela é, em vez de simplesmente habitá-la e se adaptar a ela. E esse combate perdido de antemão contra a incerteza se perde absolutamente sempre, sem exceção. Se você arrastar essa necessidade doentia de controle até 2026, chegará cansado antes mesmo de começar realmente o ano. Não porque a vida será objetivamente mais dura do que antes, mas porque você terá se tornado mais rígido mentalmente, completamente incapaz de se adaptar suavemente, incapaz de seguir naturalmente o fluxo mutável da existência. Cada mudança inesperada se sentirá como uma derrota pessoal humilhante. Cada guinada imprevista do destino como uma injustiça inaceitável contra você especificamente. Você viverá constantemente reagindo com estresse, não vivendo plena e serenamente. Além disso, e isso é crucial, o controle excessivo tem outro efeito pernicioso e silencioso frequentemente ignorado. Ele te desconecta completamente do momento presente. Você está tão concentrado obsessivamente no que poderia acontecer no futuro,
que nunca aproveita o que está acontecendo agora diante de seus olhos. O momento atual precioso se torna uma simples passagem desconfortável para um futuro idealizado que nunca chega exatamente como você imaginava em sua cabeça. E assim, passam os anos em tensão constante, em espera perpétua, em resistência esgotante. Largar progressivamente o controle não significa absolutamente abandonar covardemente, nem se tornar completamente passivo diante da vida. Isso significa simplesmente redefinir inteligentemente onde você coloca sua energia limitada e preciosa. Parar completamente de tentar dominar o que não depende de você e começar a fortalecer conscientemente o que está realmente em suas mãos. Suas decisões diárias, sua atitude diante dos eventos, sua forma madura de responder ao inesperado. Isso, precisamente isso, é a verdadeira força interior duradoura. Antes de 2026, o exercício é claro e simples. Observe honestamente quanto de suas preocupações diárias giram obsessivamente em torno de coisas que você não pode absolutamente controlar. A opinião mutável dos outros sobre você, os resultados futuros incertos, os cenários imaginários catastróficos que existem apenas em sua cabeça. E pouco a pouco, pacientemente, aprender a largá-los conscientemente. Não de uma só vez mágica, não por negação da realidade, mas com consciência e discernimento. Cada vez que sua mente ansiosa quer controlar o incontrolável, lembre-a firmemente, mas gentilmente, onde termina realmente sua responsabilidade pessoal. Em vez de rigidez mental, cultive pacientemente a adaptação suave. Em vez de previsão obsessiva, desenvolva a presença consciente no momento presente. Aprenda a responder melhor inteligentemente às situações, em vez de querer antecipar tudo perfeitamente. A vida não pede controle absoluto, impossível. Ela pede flexibilidade, capacidade de ajuste constante, confiança profunda de que você pode lidar com o que vem mesmo quando não é absolutamente o que esperava. Quando você reduz significativamente sua necessidade doentia de controle, algo muda profunda e milagrosamente. O corpo relaxa naturalmente, os músculos se soltam, a mente se clareia progressivamente. Você começa a aceitar serenamente a incerteza inevitável como parte natural da existência humana, não como um inimigo a combater. E nessa aceitação madura e corajosa aparece uma calma muito mais estável e duradoura do que qualquer plano perfeito que você possa elaborar. O mundo não precisa que você chegue em 2026 como alguém que tem tudo sob controle perfeito. Ele precisa que você chegue como alguém com energia disponível, clareza mental e capacidade de adaptação suave. Porque o futuro não pertence àqueles que tentam desesperadamente dominá-lo. Ele pertence àqueles que sabem se mover em seu seio com graça, sem se quebrar estupidamente. Largar o controle obsessivo não te enfraquece absolutamente. Ao contrário, te liberta profundamente. E essa liberdade interior é uma das formas mais profundas e preciosas de paz que você pode construir pacientemente para os anos vindouros. 5. As expectativas irrealistas, consigo mesmo e com os outros. Muitas das tensões dolorosas que você carrega constantemente todos os dias não provêm realmente do que acontece objetivamente, mas do que você espera rigidamente que deveria acontecer. As expectativas nunca nascem no vácuo social. Elas se formam lenta e insidiosamente desde a primeira infância, através da família, da escola rígida, da cultura ambiente e da comparação constante e tóxica. Você aprende progressivamente como deveria ser para ser aceito, em que idade precisa realizar certas coisas importantes, como os outros deveriam se comportar com você para que se sinta valorizado, sem nem perceber conscientemente
Você incorpora padrões sociais que nunca escolheu consciente e livremente. Algumas dessas expectativas rígidas nem são realmente suas autênticas. São heranças invisíveis e pesadas, ideias preconcebidas sobre sucesso, estabilidade, amor romântico, maturidade. Modelos completamente estranhos à sua essência, que você aceita ingenuamente como seus simplesmente porque sempre estiveram lá, nunca questionados. E quando inevitavelmente a realidade não coincide com esse cenário idealizado em sua cabeça, aparece imediatamente a frustração intensa e dolorosa. Não porque você fale objetivamente, mas porque o próprio quadro de referência é completamente irreal e impossível. Com o tempo que passa inexoravelmente, viver constantemente sob expectativas irrealistas tem um efeito corrosivo e devastador. O que quer que você realize de significativo nunca parece suficiente ou satisfatório. Sempre falta algo indefinido. Você sempre chega atrasado a um objetivo que se move constantemente. Você se exige mais do que é humanamente razoável e sustentável, e ao mesmo tempo fica constantemente decepcionado com os outros por não realizarem o que imaginou que fariam. Isso gera uma sensação persistente e esgotante de insatisfação permanente. Você não descansa nem quando avança objetivamente. Marco Aurélio lembrava isso com sobriedade desarmante. Grande parte do sofrimento humano nasce de exigir rigidamente da realidade que se comporte segundo nossos desejos pessoais, em vez de aprender a vê-la como ela realmente é. Quando você se apega obstinadamente a expectativas rígidas e irrealistas, não se torna apenas excessivamente duro consigo mesmo. Você também se torna profundamente injusto com as outras pessoas ao seu redor. Você espera que eles compreendam intuitivamente, que respondam exatamente como você gostaria, que ajam precisamente como você faria no lugar deles. E quando naturalmente isso não acontece, você interpreta automaticamente como uma falta pessoal, como falta de consideração, não como uma simples diferença de perspectiva. Se você carregar essas expectativas rígidas e irrealistas consigo até 2026, o desgaste será profundo e destrutivo. Você viverá em uma corrida constante e esgotante contra uma versão ideal de si mesmo que nunca se alcança realmente. Cada realização perderá rapidamente todo o seu valor. Cada pequeno erro se sentirá como uma confirmação dolorosa de insuficiência fundamental. E os relacionamentos humanos se tensionarão progressivamente porque ninguém pode sustentar, por muito tempo, o peso esmagador de expectativas irrealistas constantes. O resultado final não é o crescimento pessoal florescente. É o esgotamento total. Você se torna exigente do lado de fora e impiedosamente duro por dentro. Perde completamente a capacidade de aproveitar o processo de aprendizagem, porque sua atenção está constantemente presa em um resultado perfeito que raramente acontece. Assim, mesmo os avanços reais e significativos passam completamente despercebidos. Eliminar as expectativas irrealistas não significa absolutamente se resignar passivamente, nem se contentar mediocremente com menos do que merece. Isso significa distinguir com clareza quais expectativas realmente lhe pertencem e quais não. Perguntar-se com honestidade brutal: o que estou me exigindo neste momento é uma aspiração autêntica que vem de mim? Ou é uma pressão social aprendida que internalizei? O que espero da outra pessoa é razoável e justo? Ou é uma projeção pessoal de meus próprios desejos? O primeiro ajuste necessário acontece no diálogo interno, na forma como você fala consigo mesmo diariamente. Mudar radicalmente sua forma de se comunicar consigo mesmo. Passar da exigência constante e impiedosa para uma avaliação muito mais justa e compassiva. Reconhecer honestamente o esforço feito, não apenas o resultado final visível.
Permitir generosamente o erro como parte natural do processo de aprendizagem, não como uma falha pessoal humilhante. Quando você para de exigir constantemente a perfeição impossível de si mesmo, recupera naturalmente energia preciosa para realmente melhorar progressivamente. O segundo ajuste crucial é externo e relacional. Aceitar serenamente que os outros não estão lá para preencher suas expectativas pessoais. Cada pessoa age desde sua história única, suas limitações pessoais e seu nível atual de consciência. Quando você larga a necessidade de que sejam diferentes do que são, reduz significativamente o conflito e amplifica consideravelmente sua paz interior. A abordagem estoica nunca nega o desejo legítimo de melhorar continuamente. Ela o enquadra inteligentemente. Ela te convida a se concentrar exclusivamente no que realmente depende de você. Sua intenção diária, sua constância no esforço, sua atitude diante do caminho. O resultado final deixa de ser uma obsessão paralisante e se torna simplesmente uma consequência natural. Quando você se liberta progressivamente de expectativas irrealistas, algo muda profundamente por dentro. Você se sente naturalmente mais leve e mais presente. Começa a valorizar, sinceramente, o progresso silencioso, o aprendizado gradual, a coerência interna. A vida deixa de ser uma avaliação constante e se torna uma prática diária. Largar as expectativas irrealistas não é abandonar seus sonhos. É liberar a energia presa em ideais completamente impossíveis. É parar de se punir cruelmente por não ser uma versão fictícia de si mesmo. E essa liberação progressiva, com o tempo que passa, se transforma naturalmente em uma forma muito mais serena e honesta de viver. Porque quando você aceita a realidade, sem lutar estupidamente contra ela, não perde ambição, ganha clareza. E a clareza é uma das bases mais sólidas da paz duradoura. 6. A necessidade constante de estar certo. Existe uma armadilha silenciosa e destrutiva que muitas pessoas inteligentes não detectam a tempo. Transformar sistematicamente cada conversa em cena onde demonstrar seu valor pessoal. Não se fala mais para compreender realmente, mas para ganhar o debate. Não se escuta mais para conectar autenticamente, mas para responder melhor em seguida. Pouco a pouco, insidiosamente, a necessidade de estar certo se torna uma identidade, uma parte de quem você acredita ser. Se não pareço brilhante, se não ganho o argumento, então sinto que perco algo fundamental de mim mesmo, de meu valor. No fundo, essa necessidade não nasce da segurança interior. Ela nasce do medo. Medo de parecer fraco diante dos outros. Medo de não ser respeitado. Medo de não existir realmente se não impõe constantemente sua própria opinião. É por isso que até os assuntos menores e insignificantes se tornam discussões tensas. Cada desacordo menor é vivido como uma ameaça pessoal. Cada ponto de vista diferente como um ataque direto contra sua identidade. Assim, o que poderia ser uma troca humana enriquecedora se transforma sistematicamente em luta de ego esgotante. E embora às vezes você ganhe efetivamente o argumento, sempre há algo precioso que se perde no processo. Energia vital desperdiçada. Calma interior perturbada. Proximidade emocional com o outro. A conversa termina tecnicamente, mas o corpo permanece tenso por horas. A mente continua repassando obsessivamente o que foi dito, procurando melhores respostas. O vínculo com o outro esfria progressivamente, embora ninguém diga isso abertamente, em voz alta. Marco Aurélio advertia com sabedoria que nunca vale a pena sacrificar sua serenidade interior pela necessidade efêmera de se impor. Para o estoicismo, estar certo não é tão precioso quanto viver em harmonia consigo mesmo e com os outros. No entanto,
Na vida moderna hiperconectada, fomos sistematicamente treinados a debater compulsivamente mais do que compreender realmente, a reagir impulsivamente mais do que escutar profundamente. As consequências dessa atitude são claras e devastadoras. Viver constantemente com a guarda sempre alta cansa enormemente. Defender sua própria postura permanentemente desgasta progressivamente. Os relacionamentos se tornam inevitavelmente superficiais ou tensos. As pessoas param progressivamente de se abrir com você porque sabem que serão corrigidas imediatamente, não ouvidas com empatia. E sem perceber conscientemente, você se cerca de silêncio desconfortável ou conversas vazias de significado, embora esteja fisicamente acompanhado. Além disso, e isso é crucial, a mente nunca descansa realmente. Ela está sempre em alerta máximo, preparada para responder rapidamente, justificar, contra-atacar. Essa tensão constante se acumula perigosamente. Ela aparece como irritabilidade crônica, como fadiga mental persistente, como dificuldade crescente de aproveitar simplesmente o presente. Porque quando a mente está constantemente em competição, ela nunca pode relaxar realmente. Se você arrastar essa necessidade até 2026, entrará no ano novo com a cabeça pesada, não por excesso de problemas reais, mas por acúmulo de conflitos completamente desnecessários que você mesmo criou. Você continuará ganhando discussões estéreis, mas perdendo progressivamente sua paz interior. E com o tempo, essa troca deixa completamente de ser rentável para seu bem-estar. Largar a necessidade de estar sempre certo não significa absolutamente se tornar passivo, nem negar completamente seu critério pessoal. Isso significa escolher muito melhor suas batalhas. Aprender a manter o silêncio quando não há absolutamente nada a provar. Escutar sinceramente, sem preparar uma resposta imediata em sua cabeça. Permitir que o outro pense diferente, sem sentir que isso te diminui pessoalmente. Às vezes, a maior demonstração de força verdadeira é não responder de forma alguma, ou responder com calma desarmante, ou simplesmente aceitar serenamente que nem todos os desacordos precisam de resolução imediata. Priorizar a paz sobre a vitória é uma forma profunda de inteligência emocional madura. Essa mudança não acontece magicamente da noite para o dia. No início, o impulso de corrigir aparece sozinho, automaticamente. Mas se você fizer uma pausa consciente, se respirar profundamente antes de falar, começa a notar algo novo e libertador. O corpo relaxa naturalmente. A conversa flui mais fluidamente. O vínculo humano se humaniza novamente. Você descobre progressivamente que não perde valor ao não impor constantemente sua opinião. Ao contrário, ganha respeito autêntico e tranquilidade. Quando você para de lutar para estar certo permanentemente, recupera algo muito mais precioso: leveza mental, clareza emocional, presença real com os outros. Você não sai mais das conversas completamente esgotado, mas mais sereno. O ano de 2026 não precisa que você esteja certo em tudo. Não precisa que ganhe debates, nem que convença todo mundo. Ele precisa que você chegue com a mente mais leve, porque uma cabeça em paz pensa melhor, vive melhor e envelhece com mais dignidade. 7. O ruído digital, sem controle. Vivemos em uma época onde o silêncio se tornou quase estranho, quase suspeito. Notificações constantes que te agridem, mensagens que interrompem todo o pensamento, redes sociais que reclamam sua atenção a cada minuto do dia. O celular vibra sem parar, a tela se ilumina novamente, e sem nem perceber, conscientemente, sua mente é constantemente arrastada para longe de onde estava, longe do que você estava fazendo. Não há pausa real, não há descanso profundo. Mesmo quando você está fisicamente sozinho, nunca está realmente calmo interiormente.
Este é o novo ruído de fundo onipresente da vida moderna. Ele não é estridente, mas é persistente. Ele não grita, mas nunca se apaga. E o maior problema não é a tecnologia em si, mas a falta total de controle que você tem sobre ela. Você reage antes de decidir. Responde antes de pensar. Pula freneticamente de estímulo em estímulo, sem nunca terminar nenhum. A mente se acostuma perigosamente à fragmentação constante. O resultado é sutil, mas absolutamente devastador. Seus pensamentos perdem sua continuidade natural. Você tem cada vez mais dificuldade de se concentrar em uma única ideia. A reflexão profunda se torna desconfortável. O silêncio começa a gerar ansiedade. Você não sabe mais estar consigo mesmo sem uma tela entre os dois. E quando não há espaço interior, também não há clareza mental. Marco Aurélio advertia com força que uma mente dispersa não pode se governar a si mesma. Para os estoicos, a atenção era um recurso sagrado. Para onde vai sua atenção, vai sua vida. No mundo atual, esse recurso é constantemente saqueado, não por maldade, mas por hábito, ao permitir que qualquer estímulo tenha o direito de entrar em sua mente. Se você carregar esse ruído consigo até 2026, entrará no ano novo cansado antes de começar. Não cansado do corpo, mas do pensamento. Incapaz de sustentar decisões longas. Incapaz de ouvir suas próprias perguntas, sem espaço para se perguntar o que você quer, porque o tempo todo está reagindo ao que os outros querem de você. Não se pode construir uma vida consciente desde uma mente saturada. Não se pode encontrar serenidade quando cada minuto é interrompido. E não se pode envelhecer em paz se você nunca aprendeu a estar em silêncio consigo mesmo. Eliminar o ruído digital não exige fugir do mundo nem rejeitar a tecnologia. Isso exige ordem, isso exige intenção. Limpar seu espaço digital como você limparia um quarto bagunçado. Desligar as notificações que não são essenciais. Reduzir o tempo nas redes. Escolher momentos específicos para consultar mensagens em vez de viver disponível o dia inteiro. O gesto mais poderoso é este: escolher o silêncio antes da reação automática. Não responder imediatamente. Não olhar cada alerta. Recuperar o direito de pensar sem interrupção. No início, é desconfortável. Parece que você está perdendo algo, mas o que você estava realmente perdendo era você mesmo. Quando o ruído diminui, algo aparece. Clareza, presença, uma mente mais estável. Você começa a ouvir seus próprios pensamentos com mais nitidez, a sustentar uma ideia sem que ela se quebre, a sentir que o tempo volta a ser seu. Você não pode atravessar para 2026 com lucidez se sua mente está sempre sendo arrastada em 1000 direções. A calma não vem sozinha, ela se protege. E em um mundo barulhento, escolher o silêncio é um ato profundo de sabedoria, porque só uma mente calma pode guiar uma vida em paz. 8. Os pensamentos negativos repetitivos. Os pensamentos negativos repetitivos são um dos inimigos mais silenciosos da serenidade interior. Eles não fazem barulho alarmante, não chegam com avisos. Eles simplesmente aparecem vezes e vezes, até se tornarem parte da paisagem mental. Muitas pessoas passam anos acreditando que seu problema é falta de oportunidade, sorte ou apoio, mas raramente olham para o lugar onde a batalha realmente acontece: a mente. Um pensamento negativo nem sempre se apresenta como algo sombrio ou dramático. Frequentemente, é uma frase breve, quase inocente: não sou o suficiente. Isso não é para mim. Sempre termino igual. Ele não parece perigoso porque não grita. Ele sussurra. E precisamente por isso, ele permanece. Ao se repetir, deixa de ser simples pensamento. Começa a se tornar crença. E uma crença, com o tempo, guia cada decisão que você toma. O processo é lento, mas implacável. Primeiro, você duvida. Depois age com menos energia. Em seguida,
Evita se expor. Mais tarde, justifica a renúncia. Finalmente, conclui que nunca foi possível. Não porque a realidade demonstrou, mas porque sua mente já tinha escrito o final antes de começar. A mente humana tem uma tendência perigosa. Ela confunde o familiar com o verdadeiro. Muitos desses pensamentos se escondem por trás de comparações. Você olha a vida dos outros e sente que todo mundo está avançando, exceto você. Se convence de que chegou atrasado, que não é mais o momento, que o trem passou. Não é um ataque frontal, mas um desgaste constante. Como uma gota que cai sempre no mesmo lugar até perfurar a pedra. Esse diálogo interno se torna um ruído de fundo que acompanha cada tentativa de mudança. Mesmo quando você decide fazer algo diferente, essa voz aparece para lembrar os fracassos passados. Não para te proteger, mas para te manter no conhecido. A mente prefere a segurança do familiar em vez do risco do desconhecido, mesmo que o familiar machuque. Os estoicos compreenderam esse mecanismo com clareza impressionante. Marco Aurélio deixou escrito que a qualidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Não porque os pensamentos controlam o mundo externo, mas porque determinam como você responde a ele. Duas pessoas podem viver a mesma situação e experimentar realidades completamente diferentes segundo a narrativa que constroem por dentro. Uma mente dominada por pensamentos negativos não precisa de inimigos externos. Ela se torna seu próprio obstáculo. Ela começa a agir como se o fracasso fosse inevitável. E quando você age desde essa expectativa, acaba confirmando-a. Não porque é verdade, mas porque suas ações já estão condicionadas. Se você arrastar esses padrões mentais até o próximo ano, nada realmente novo poderá entrar em sua vida. Até as oportunidades serão percebidas como ameaças. Você duvidará, adiará, se convencerá de que não é o momento. Depois dirá que nada muda. Mas o que não muda não é o mundo, é o diálogo que você repete em si. Eliminar os pensamentos negativos repetitivos não significa entrar em guerra interna, nem forçar-se a pensar positivamente o tempo todo. O estoicismo propõe uma voz mais sóbria e eficaz, a observação consciente. Cada pensamento que aparece pode ser olhado com distância, não como uma ordem, mas como um evento mental passageiro. Quando surge uma ideia negativa, você não precisa acreditá-la nem rejeitá-la imediatamente. Basta reconhecê-la. Ela está lá. Você a vê, não a alimenta, não a transforma em verdade automática. Você se pergunta calmamente se é um fato ou apenas uma interpretação aprendida. Esse simples ato já muda a relação que você tem com sua mente. Questionar um pensamento não é negá-lo, é examiná-lo. É absolutamente certo? Tenho provas reais ou apenas memórias seletivas? Estou reagindo desde o medo ou desde a razão? Essas perguntas não buscam te convencer de nada. Elas buscam devolver à mente sua função correta, analisar, não ser dominada. Com o tempo, esse exercício cria um espaço interior, uma pequena margem entre você e o que pensa. E nesse espaço acontece algo fundamental. Você recupera a liberdade de escolher como agir. Você não reage mais de forma automática. Não é mais arrastado pela primeira ideia que aparece. Você se torna mais sereno, mais consciente, mais dono de si mesmo. Essa mudança não acontece da noite para o dia. A repetição que criou o problema também é necessária para dissolvê-lo. Mas cada vez que você não segue um pensamento negativo, enfraquece sua influência. Cada vez que você age, apesar da dúvida, quebra o ciclo. Pouco a pouco, a mente aprende que nem tudo o que pensa merece ser obedecido. Chegar ao futuro carregando pensamentos negativos é como avançar com os freios acionados. Largá-los agora não garante sucesso imediato. O estoicismo
nunca promete resultados externos. O que ele oferece é algo mais precioso: clareza, tranquilidade interior, possibilidade de agir sem se sabotar por dentro. Quando você para de acreditar cegamente em seus pensamentos negativos, algo se liberta. Todos os problemas não desaparecem, mas aparece uma nova relação consigo mesmo, mais amável, mais lúcida, mais firme. E desde lá, qualquer etapa da vida se torna mais habitável. Eliminar esses pensamentos antes que continuem definindo suas decisões não é um ato de negação, é um ato de maturidade. É reconhecer que sua paz não depende de controlar o mundo, mas de aprender a governar sua mente. E essa é uma das formas mais profundas de liberdade que uma pessoa pode alcançar. 9. O hábito de se comparar aos outros. A comparação com os outros é um dos hábitos mais silenciosos e, ao mesmo tempo, mais destrutivos da vida moderna. Ela não chega como um golpe, ela chega como um hábito. Você abre uma tela, olha ao redor e, sem perceber, começa a medir sua vida com réguas que não lhe pertencem. Comparar-se parece natural, quase inevitável. No entanto, desde um olhar estoico, é uma armadilha sutil que rouba a paz, a clareza e o sentido. A natureza da comparação é enganosa. Ela sempre promete orientação, mas acaba gerando confusão. Ela te faz acreditar que há um lugar onde todos deveriam chegar, um ritmo correto, uma idade exata para realizar certas coisas. Na realidade, é uma corrida sem linha de chegada. Quando você alcança alguém, outro aparece mais à frente. Quando você acha que está bem, alguém parece estar melhor. Nessa lógica, ninguém realmente ganha. Sempre há alguém mais jovem, mais rápido, mais visível, mais reconhecido. Comparar-se é correr sem saber por que se corre. O problema não é observar os outros. O problema é usar a vida deles como espelho para julgar a sua. É aí que começa a perda de direção. Você deixa de escutar o que realmente precisa e começa a perseguir o que parece precioso para os outros. Pouco a pouco, suas decisões não nascem mais de seu critério, mas do medo de ficar para trás. A comparação te leva a viver reagindo, não escolhendo. Uma das consequências mais profundas é a perda do valor pessoal. Quando você se compara constantemente, sua autoestima fica vinculada a fatores externos. Se hoje você está abaixo de alguém, se sente menos. Se amanhã está acima, se sente bem apenas por um momento. Essa montanha-russa emocional te torna dependente de algo que você não controla. Os estoicos ensinavam que a única coisa verdadeiramente sua é seu julgamento, sua intenção e sua ação. Todo o resto é frágil. Quando você baseia seu valor na comparação, entrega sua estabilidade interior a mãos estranhas. Perde-se também algo igualmente importante: a capacidade de apreciar seu próprio processo. Cada pessoa carrega uma história diferente, um contexto diferente, feridas diferentes e oportunidades diferentes. Comparar-se apaga essas diferenças. Isso te obriga a ignorar o que você já superou e o que aprendeu. Você começa a desprezar seus avanços porque não coincidem com os de outro. O caminho deixa de ser um lugar de crescimento e se torna um tribunal onde você sempre se julga com dureza. Desde o estoicismo, essa atitude é profundamente injusta consigo mesmo. Marco Aurélio lembrava que não se deveria desperdiçar energia se preocupando com o que os outros fazem ou têm, mas se concentrar em agir conforme nossa própria natureza e princípios. Quando você se compara, abandona essa ideia. Você se afasta do que pode governar e se obceca com o que está fora de seu controle. Eliminar esse hábito antes de 2026 não significa se isolar do mundo nem viver de olhos fechados. Isso significa mudar o ponto de referência. O primeiro passo é parar de olhar constantemente o caminho dos outros, não para desprezá-lo, mas para entender que não é seu caminho.
Cada vez que nota que sua mente começa a se comparar, faça uma pausa consciente. Pergunte-se se o que está medindo te aproxima de uma vida mais serena ou apenas alimenta a ansiedade. O segundo passo é uma prática simples, mas poderosa. Comparar-se apenas com sua versão de ontem, não desde a exigência, mas desde a honestidade. Hoje, você é um pouco mais consciente do que antes, um pouco mais paciente, um pouco mais fiel aos seus valores. Essa comparação faz sentido porque devolve o controle, mostra progresso real, mesmo que seja lento. O crescimento autêntico raramente é espetacular. Ele é quase sempre silencioso. A gratidão desempenha papel central nesse processo. Não uma gratidão superficial, mas uma gratidão profunda por seu próprio ritmo. Ser grato não apenas pelo que já realizou, mas também pelo que está construindo. Ser grato pelo esforço, mesmo quando os resultados ainda não são visíveis. Quando você pratica essa gratidão, a comparação perde força. Sua atenção deixa de estar no que falta e se ancora no que já existe. É importante entender que a comparação não desaparecerá da noite para o dia. Vivemos em uma cultura que a incentiva constantemente, mas você pode decidir não alimentá-la. Cada vez que você escolhe voltar para si, fortalece uma vida interior mais estável. Cada vez que reconhece seu próprio processo, semeia respeito por quem você é. Pensar no futuro, especialmente na velhice, desde essa perspectiva muda tudo. A felicidade não é ter superado os outros, mas ter sido coerente consigo mesmo, olhar para trás e saber que viveu segundo seus valores, não segundo as expectativas dos outros. Quem aprende a largar a comparação, constrói uma paz que não depende de aplausos nem de rankings invisíveis. Antes de 2026, assuma esse compromisso silencioso consigo mesmo. Parar de viver como cópia e começar a viver como expressão autêntica. Sua vida não é um resumo de realizações alheias, nem uma competição permanente. É um processo único que merece atenção, respeito e paciência. A mensagem final é clara e libertadora. O ano de 2026 está a caminho. Não é uma réplica de ninguém. Não é uma corrida contra os outros. É a continuação de sua própria jornada. Quando você para de se comparar, recupera algo inestimável: a liberdade de ser você no seu ritmo, com seus próprios objetivos. E nessa liberdade, segundo o estoicismo, começa a verdadeira tranquilidade. Conclusão: a verdadeira pergunta, antes de 2026, antes de atravessar para 2026, a pergunta essencial não é o que você vai obter de brilhante, nem quanto vai ganhar em sucesso, nem quantos objetivos impressionantes vai realizar diante de testemunhas. A verdadeira pergunta, a única que realmente importa, é: o que você está disposto a largar definitivamente? Porque o futuro não se constrói apenas adicionando constantemente coisas novas, excitantes, mas se libertando corajosamente do que não sustenta mais sua vida, do que te pesa. Os estoicos compreendiam profundamente que a leveza interior é uma forma poderosa de poder pessoal. Tudo que você arrasta inutilmente condiciona radicalmente sua forma de pensar, decidir e viver no dia a dia. Medo não questionado que paralisa. Relacionamentos que drenam sua energia vital. Ruído constante que dispersa. Pensamentos repetidos que te limitam. Comparações que te desviam. Nada disso desaparece magicamente sozinho, com a simples mudança de ano no calendário. Isso só parte quando você escolhe conscientemente largá-lo com discernimento. O que você elimina em silêncio é precisamente o que define seu estado interior futuro. Não é necessário fazer barulho para mudar profundamente de rota. Não é necessário anunciar publicamente decisões drásticas, nem justificar longamente distâncias necessárias. A transformação mais profunda e duradoura sempre acontece sem testemunha espectadora.
E é precisamente essa transformação silenciosa que determina se você chega em 2026 com a mente pesada e esgotada ou com uma sensação libertadora de liberdade interior. Marco Aurélio escreveu com sabedoria que uma boa vida nunca depende de circunstâncias externas favoráveis, mas de uma ordem interna bem cuidada, protegida. Essa ordem não se alcança acumulando compulsivamente, mas depurando progressivamente, removendo o supérfluo, protegendo zelosamente o essencial, aprendendo a dizer basta a tempo. Você não precisa de promessas grandiosas espetaculares para impressionar. Não precisa provar nada a ninguém. Não precisa recomeçar do zero dramaticamente. Você só precisa agir com coerência diária, passo a passo, decisão consciente por decisão, renúncia por renúncia necessária. Porque no final, o ano novo não te muda magicamente. É você quem decide conscientemente com quanto peso atravessar. E a verdadeira serenidade duradoura chega quando você compreende profundamente que viver melhor nem sempre é ter mais coisas. É carregar menos fardos desnecessários.